Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de Física aqui do canal Educação, e a gente está iniciando mais uma aula de Física da semana, mais um encontro de Física aqui para a primeira série. Galerinha linda, tudo bem com vocês? Muito bom dia para todos que estão aqui com a gente, em especial ao Gabriel André, ao Daniel, que já interagiram com a gente, a Dene Andrade, que está acompanhando também a nossa aula. Muito bom dia para todos que estão acompanhando pelo YouTube e também a toda a galerinha que nos acompanha pelo IPTV, que está logando, que está chegando na nossa aula, lá nos nossos polos, em cada um dos municípios aqui do nosso estado. Beleza? Meus queridos, vamos começar o nosso encontro de hoje para a gente iniciar um tema muito, mas muito importante aqui na mecânica, que é o tema de máquinas simples e complexas, tá? Na aula de hoje, a gente vai trabalhar como essas máquinas simples e essas máquinas complexas, elas estão presentes no nosso dia a dia e elas nos auxiliam em realizações de medidas e estão presentes também em algumas grandezas do nosso dia a dia, tá bom? Então hoje nós vamos conhecer, por exemplo, a classificação da tesoura, que é considerada uma máquina simples, da gangorra, que é uma outra máquina simples, de um plano inclinado, de uma roda, que são máquinas simples que nós temos no nosso dia a dia, tá bom? Então, chega mais, pega o teu caderno, pega teu material e vamos iniciar aqui a nossa aula de hoje. Nós que temos hoje um horário, né, para complementar a carga horária semanal de física de 2 aulas semanais. E hoje a gente vai dar início a esse tema, mas na próxima terça-feira a gente dá continuidade. Beleza? Então, observa aí o nosso conteúdo, como eu falei, máquinas simples e complexas. Eu sou o professor Caio, professor de Física aqui de vocês, e a data de hoje é a data do dia 6 de outubro. Nossos objetivos são reconhecer, olha só, eu quero hoje que a gente reconheça que a medição e o controle de processos são fundamentais para melhores resultados possíveis quando eu utilizo recursos, eu utilizo máquinas, quando eu tenho desempenho, rentabilidade, proteção ambiental e segurança. Então, através das máquinas simples e das máquinas complexas, a gente vai reconhecer esse objetivo. Por quê? Porque as máquinas, elas são recursos, elas são máquinas que vão desempenhar um desempenho, né? Vão ter um desempenho, vão desempenhar uma função, e a partir dessa função, elas podem ter rentabilidade alta ou rentabilidade baixa. Além disso, eu posso promover uma proteção ambiental e uma segurança, tá? Através do uso dessas máquinas simples. Vamos também compreender na aula de hoje a diferença entre máquinas simples e máquinas complexas. Uma depende da outra. Durante a aula eu vou falar também. E analisar as classificações das máquinas simples. Essas são as nossas 3 bases para o nosso objeto do conhecimento de hoje. A gente vai analisar, compreender e reconhecer hoje na aulinha, tá bom? Esses são os nossos 3 objetivos. Bom, meus queridos, vamos também começar aqui o nosso encontro, tá? Vamos começar aqui o nosso encontro. E, olha só, Conceição do Canindé já está chegando na nossa aula. A Jaqueline Lima também já está chegando no nosso encontro de hoje. E muito bom dia para a galerinha de Conceição do Canindé. Muito bom dia para a Jaqueline,
também que está pelo YouTube. Para começar o nosso encontro de hoje, jovens, a gente vai observar que várias máquinas estão presentes no nosso dia a dia, né, José William? Muito bom dia. Várias máquinas estão presentes no nosso dia a dia. Essas máquinas, elas fazem parte do nosso dia a dia desde atividades simples a atividades complexas. Desde atividades simples a atividades complexas. As máquinas, o termo máquina está relacionado normalmente a objetos grandes. Quando a gente pensa máquina, a gente já lembra logo de uma indústria, não é isso? A gente já lembra logo de uma máquina de lavar, logo aquelas grandonas, né, de 15 quilos. Porém, máquinas não só são essas que a gente já associa logo. Uma tesoura é uma máquina. Um alicate é uma máquina. Todos esses instrumentos, mesmo sendo simples, são considerados máquinas. Certo? O que a gente já faz associação é: eu tenho o termo máquina, eu já lembro, no meu dia a dia, já lembro de equipamentos grandes. Porém, não só esses equipamentos grandes que são considerados máquinas, Gabriel. Tá? Aí que entra a classificação. Existem as máquinas que são consideradas simples e existem as máquinas que são consideradas complexas. Existem esses dois tipos de máquina. E hoje o nosso foco é conhecer mais essas simples. Tá? Aí eu vou responder depois a tua dúvida, viu, Gabriel? Vou deixar você na curiosidade por enquanto. Sobre a bomba d'água. Depois eu volto a responder a tua dúvida. Tá? Porque primeiro eu quero que a gente possa definir o que são máquinas simples. E aí? Professor, para mim, máquina simples é aquela coisa bem simplesinha, aquele objeto bem simples. Já as máquinas complexas, Uruçuí, eu já lembro logo daqueles objetos complicados, um computador, um objeto que nem todo mundo sabe mexer. Uma máquina que nem todo mundo sabe manusear. É tipo isso, professor? Nem sempre. Às vezes, uma máquina complexa é algo simples também. Mas o que faz uma máquina complexa ser complexa, ter essa classificação, e uma máquina simples também ter essa classificação de máquina simples? Galerinha de Uruçuí, o Daniel que está pelo YouTube, veja só. O termo máquina simples, ele é reservado a objetos pequenos ou, normalmente, instrumentos que facilitam a execução de alguns afazeres. Então, olha só. Um instrumento chamado de máquina simples é um instrumento pequeno, um instrumento simples, e que tem como objetivo
facilitar a execução de diferentes afazeres, diferentes tarefas. Ah, professor, quero uma máquina simples, ó. Tô cheio de tarefa da escola para fazer. Não, não é esse tipo de tarefa, não. É uma tarefa como, por exemplo, cortar um papel. Você não consegue fazer essa tarefa direito às vezes, né? Você tenta cortar um papel, não consegue. Você dobra o papel, aí vai passando o dedo lá naquela dobra, e aí você vai rasgando o papel bem no meio, bem lentinho, para que não fique um pedaço maior de um lado, um pedaço menor do outro, né? Tem gente que passa ainda na boca, passa assim o papel na boca para separar direito. Acaba sendo uma tarefa difícil, né? Que às vezes você corta o papel ao meio com a sua mão e sai um pedaço maior para um lado, um pedaço menor para o outro. Então a tesoura, ela é um instrumento que faz o quê? Que facilita uma tarefa. A tarefa de cortar o papel. Imagina você querer colocar um prego na parede, martelar um prego numa madeira. Aí você pega uma pedra, a pedra toda ruim de segurar, aí você fica ali martelando. Às vezes pode até ir um dedo junto, né? Então também é uma tarefa difícil, uma tarefa complicada. Aí vem o martelo para facilitar. O martelo, você tem um ponto de empunhá-lo de uma forma melhor, de segurar de uma forma melhor, para te dar mais estabilidade. Para tirar o prego também, você tem aquela parte de trás do martelo, aquela parte encurvada, para retirar os pregos, se você colocou ele errado, colocou ele torto. Um plano inclinado. Também, né? O plano inclinado é uma máquina simples, porque subir escadas pode ser algo difícil, é algo difícil para um cadeirante, por exemplo. Até um desrespeito. Então você hoje tem as rampas de acesso. Para quê? Para facilitar a execução daquela tarefa que é se deslocar. Ok? Então a gente tem diversos exemplos de máquinas simples que estão no nosso cotidiano e que servem para quê? Para nos auxiliar na execução de diferentes afazeres, diferentes tarefas. Tá? Então, Gabriel, a bomba d'água, respondendo aqui a tua perguntinha, ela não é considerada uma máquina simples. A bomba d'água, ela não é considerada uma máquina simples. Ela é considerada uma máquina complexa. Tá? Porque uma máquina simples... A máquina simples, galerinha, ela é uma máquina que é um objeto simples, um objeto pequeno, e olha o diferencial dela. Coloque aí o diferencial dela. Que ela facilita a execução dos teus afazeres através da utilização da mecânica. Coloque aí. Mecânica. Você precisa executar uma tarefa, né? Você precisa realizar uma tarefa. Então você precisa utilizar da sua força para produzir aquela tarefa através da máquina simples. A bomba d'água, muitas vezes você só liga um botãozinho ali e ela começa a
executar a função dela. Então não teve mecânica associada, né? A máquina simples, você necessita de uma força, você precisa aplicar uma força para que ela venha funcionar. Ok? Por exemplo, uma alavanca, uma gangorra. Uma gangorra. Uma gangorra é um exemplo de máquina simples. Aquele brinquedo que você brincava quando era pequeno, que ficava uma criança de um lado, sentado, e você do outro. Aí um fazia uma pressão, tentando ir para baixo, e o outro levantava lá do outro lado. Né? Então você aplicava uma força mecânica para baixo. Aí quando você aplicava aqui uma força para baixo, lá no brinquedinhozinho lá da gangorra, a outra pessoa, ela subia. Então a gente vai observar sempre isso, que eu tenho a aplicação de uma força minha para eu realizar a tarefa de deslocar o outro objeto. Exatamente, Gabriel. Tudo vai depender da mecânica da força aplicada no objeto. Já a máquina complexa, não. A máquina complexa é uma máquina que a execução dos afazeres vai necessitar de menos força ainda. Olha que interessante, né? A máquina complexa é mais simples. Por exemplo, a máquina de lavar é uma máquina complexa. Aí ela vai utilizar de outras energias. Ela não vai utilizar da energia mecânica. Ela vai utilizar da energia elétrica. Tá? Aí, para ela funcionar, precisa só colocar o dedinho ali, ligar ela. Plim. Né? Então, a máquina simples, eu faço uso da mecânica, da energia mecânica, da aplicação de forças. Já a máquina complexa, eu utilizo outras formas de energia. Normalmente, a energia elétrica. Tá? Perfeito? Bom, galerinha, o nosso foco hoje vai ser conhecer essa máquina simples, né? Essas máquinas simples. Porém, para iniciar esse conhecimento, a gente parte da história. A história diz que essas máquinas simples, elas foram utilizadas inicialmente pelos egípcios do Antigo Egito. Eles utilizavam máquinas simples a seu favor, por exemplo, para a construção de obras gigantescas, obras faraônicas, obras que até hoje elas causam espanto de como elas foram criadas, de como elas foram construídas, e ainda se busca uma explicação, né, para isso. Mas a explicação mais plausível, a explicação que mais faz sentido é a utilização de máquinas simples. Por exemplo, na construção das pirâmides. Olha só, na construção das pirâmides, nós tivemos a utilização de máquinas simples. Por exemplo, plano inclinado. Você coloca aqui, por exemplo, olha só,
um triângulozinho. Um triângulozinho. E através desse triângulozinho, eu gero uma rampa. A rampa, galerinha, vai facilitar a execução de uma tarefa. A rampa é um plano inclinado. Então eles pegavam aquelas pedras gigantescas e eles não levavam nas costas, não. Eles pegavam essas pedras gigantescas e iam empurrando, iam puxando através de rampas, que são plano inclinado. Além disso, eles faziam uso de quê também? De rodas. Professor, como é que eles faziam uso de rodas? Rodas que são outras máquinas simples. Professor, como é que eles faziam uso dessas rodas? Eles pegavam pedaços de madeira, placas de madeira, e em cima dessas placas de madeira, eles colocavam lá a pedra gigantesca. Então tá aqui a pedra super, hiper, mega pesada. Beleza, professor. E aí, como é que ele movimentava essa pedra? Essa pedra, jovens, ele movimentava pegando mais pedaços de madeira, agora não mais uma placa de madeira, e sim troncos de madeira cortados desde a base. E esses troncos de madeira faziam o papel das rodas. Então esse tronco ficava embaixo da placa de madeira e eles iam produzindo um movimento circular. Olha que interessante. E assim você tinha a diminuição da força de atrito, da força que tenta impedir o deslocamento dos objetos. Ok? Então as rodas também eram outras máquinas simples utilizadas pelos egípcios. Professor, então facilitava o processo, né? Que eu estou vendo que tem até gente aqui em cima, ó. Facilitava o processo. Rapaz, já tá pesado. A pedra dessa com várias toneladas, o cara ainda sobe em cima. Tá de brincadeira, né, professor? Ah, mas tinha as rodas para facilitar o processo. Tá bom? Galerinha, e outras máquinas simples que eles usavam eram as alavancas. As alavancas eram outras máquinas simples que eles usavam. Até hoje se faz o uso de alavancas. Nas construções civis, de rodas também, né? Até hoje. E essa utilização vem dessa época. Vem desde o Antigo Egito. Beleza? Galerinha, alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Agora vocês ficaram muito calados, galerinha aí de Ribeiro Gonçalves. Tem alguma pergunta?
Bora para a próxima? Bom, professor, os egípcios utilizavam as máquinas simples para a construção de pirâmides. Mas quais são as máquinas simples que nós podemos usar também hoje em dia? Bom, a classificação das máquinas simples é dividida da seguinte maneira. Eu tenho alavancas, eu tenho plano inclinado e eu tenho rodas. Dentro das rodas, nós podemos também trabalhar as roldanas. Perfeito? As alavancas, nós vamos ter 3 subclassificações. Você pode ter as alavancas do tipo interfixa, alavanca do tipo interpotente e alavanca do tipo interresistente. A gente vai conhecer essas 3 alavancas hoje. Interfixas, interpotentes e interresistentes. Além disso, eu tenho as rodas ou roldanas também, né? E também tenho o plano inclinado. Bora lá conhecer as alavancas. Prepara logo aí teu material, porque hoje nós vamos conhecer as 3 formas de alavancas. E conhecer que, por exemplo, nós temos alavancas no nosso próprio corpo. O nosso próprio corpo, ele tem várias formas de máquinas simples, principalmente de alavancas. Tá? Nós utilizamos, por exemplo, no movimento de um braço, vários tipos de alavanca. Ao pisar, nós também utilizamos vários tipos de alavanca. Ao morder um alimento, né, ao mastigar um alimento, nós também utilizamos alavancas. Então, o nosso próprio corpo é uma composição de várias máquinas simples, de várias alavancas. Vamos entender, por exemplo, as alavancas e o que elas são. Bora lá. Alavancas, eu quero muita atenção nesse ponto, tá? As alavancas, elas são objetos que possuem pontos rígidos, tá? Elas vão possuir pontos rígidos. Esse ponto rígido, nós vamos chamá-lo de braço, tá? Nós podemos chamá-lo de braço. O braço da alavanca. Esse braço, ele vai se movimentar sobre um ponto de apoio. Então você tem esse braço que se movimenta em relação a quem? A um ponto de apoio. Esse ponto de apoio, ele pode ser chamado de quê, professor? De fulcro. Ou, além disso, eu posso chamar esse ponto de apoio de ponto fixo. Ponto fixo. Aí esse braço, Gabriel, ele é o ponto da alavanca que ele sofre a aplicação da força, né? E também é sobre ele que, além dele sofrer a aplicação de uma força, vai ter um ponto que nós aplicamos a força sobre ele. E isso vai impactar lá na aplicação da força sobre o objeto. Então você vai ter um ponto em que você aplica a força e você vai ter um ponto em que a alavanca sofre
a aplicação da força por conta de um objeto. Então você vai ter dois tipos de força aí. Então eu terei dois tipos de braço. Cada braço vai ter uma força associada a ele. Aí você vai ter o braço em que você aplica a força e você vai ter o braço em que o objeto aplica a força. Tá bom? Então o braço ele sempre está relacionado à força. Tá? Sempre estará relacionado à força. Professor, e o ponto fixo? O ponto fixo é um ponto em que o movimento acontece a partir dele. Ele não se movimenta. Esse ponto fixo, ele não se movimenta. O movimento acontece a partir dele. Tá? Então lá você não tem aplicação de força. No ponto de apoio, no ponto fixo, você não tem aplicação de força. Ele não se move, esse ponto fixo. Tá? E, como eu estava falando, né? Você vai ter dois braços. O braço em que você aplica uma força potente e o braço em que você aplica uma força, na verdade, o objeto aplica uma força resistente. Então, o braço da força potente é o braço que você aplica a força. Já o braço da força resistente é o braço que o objeto resiste à aplicação da sua força. Por exemplo, nas três imagens, você vai ter essa característica que eu falei. Um dos braços será um braço em que eu aplico a força e o outro braço é o braço em que o objeto aplica a força. Vamos lá, vamos entender esse processo. Eu tenho aqui esse rapaz querendo deslocar essa pedra na imagem de cima. O tronco que ele está segurando está fazendo o papel de uma alavanca. O tronco que ele segura está fazendo o papel de uma alavanca. Sério, professor? Sério? Por quê? Porque esse tronco ele vai ter um ponto de apoio. Toda alavanca tem que ter esse ponto. Um ponto de apoio. A alavanca vai ter um braço, que é a parte em que o rapaz está aplicando a força, que será um ponto potente. E a alavanca vai ter também um outro braço, que é onde o objeto aplica uma força, que é o ponto de força resistente. Então, galerinha, você tem aqui no centro um ponto de apoio. Ele coloca até a letra A, né? Para representar que é um ponto de apoio. Esse aí é o ponto fixo, viu, jovens? Esse ponto não há movimento. Não há aplicação de força. No lado em que a pessoa aplica a força, esse ponto aqui é o ponto de força potente. Olha o rapazinho aqui aplicando a força. Então esse ponto aqui é o ponto de força potente. É o ponto em que você aplica a força. E, bora lá. O terceiro ponto é um ponto de força resistente.
é o ponto em que o objeto aplica a força. Ok? Então você sempre vai ter em uma alavanca esses 3 pontos. Sempre, em toda alavanca. Só é alavanca se tiver esses 3 pontos. Beleza? Vamos lá. Eu vou querer que vocês observem também a imagenzinha aí do braço. Tá? E eu vou pedir para o meu amigo Flavilton abrir a câmerazinha para mim. Pronto. Bora lá. Observa aqui no canto da tela o braço lá. Né? A pessoa está realizando um movimento de levantar um peso, de levantar um objeto. Eu vou fazer o mesmo movimento. Eu vou realizar o mesmo movimento. Olha só. Eu vou pegar aqui essa bolsa e percebam o seguinte. Olha aí, olha só, olha só. Eu vou ter um ponto em que eu aplico a força. Eu vou ter um ponto em que o movimento acontece a partir desse ponto. E eu vou ter um ponto em que o objeto aplica a força. Bora lá. Qual é cada ponto? O ponto em que eu aplico a força é o ponto aqui do músculo chamado de bíceps, né? Essa parte aqui do braço que fica mais perto do ombro. Faz a mesma coisa. Pega um objeto aí, pega a tua mochila, pega uma bolsa, pega um livro e segura na tua mão. E faz esse mesmo movimento. Quando você realizar esse movimento, essa parte aqui do braço, ó, ela vai começar a doer. Né? Nesse ponto é o ponto em que você está aplicando a força para movimentar o objeto. Existe também um ponto em que o movimento parte dele. Nele não há movimento. Mas ele é um ponto de apoio dos dois braços, do braço potente e do braço resistente. Esse ponto de apoio é o teu cotovelo. Esse ponto aqui, ó. Perceba que eu coloquei o meu dedo no ponto do cotovelo e o meu dedo não se moveu. Ele é um ponto de apoio, ele é um ponto fixo. Olha só, vou fazer de novo. O ponto de apoio não foi nem para a esquerda nem para a direita. Professor, e o ponto em que tem o objeto? O ponto em que o objeto se encontra, ele vai fazer uma força para não ser movimentado. O objeto vai aplicar uma força para baixo. Eu estou querendo subir o objeto. Então o objeto está resistindo a essa subida. Esse ponto é um ponto de força resistente. Né? Então quando eu faço esse movimento, deixa eu passar aqui para o outro lado, senão o braço fica maior e o outro fica menor, né? Fazer que nem aquele episódio dos Simpsons, que o Homer só malhava um braço para queda de braço, aí ele ficou com um braço forte e o outro braço não ficou. Então, vou fazer a mesma coisa com o outro braço, ó. Olha aí. Vai começar a doer aqui, né? Nesse ponto é o ponto em que eu estou aplicando uma força potente. O cotovelo é o ponto de apoio. E o ponto em que o objeto se encontra é o ponto de força resistente. Tá? Faz aí, eu quero que vocês façam esse mesmo movimento agora. Façam aí, bora lá.
Isso, Gabriel. A força contrária, ela vai se chamar força resistente. Tá bom? Força resistente. Galerinha, eu quero que vocês identifiquem também outro tipo de alavanca que o nosso corpo possui. A alavanca agora com o braço, deu até cãibra, é? Rapaz, precisa se movimentar, rapaz. Precisa fazer uns exercícios. Bora lá. Jovens, se a gente observar, eu agora tenho outra forma de alavanca quando eu faço esse movimento aqui, ó. Com o braço esticado, eu agora tenho outra forma de alavanca. Se você perceber, a dorzinha, ela não vai estar no mesmo lugar da outra alavanca. Da alavanca que a gente fazia esse movimento. A dor, ela vai estar em outro ponto. Essa daqui é uma outra forma de alavanca. Eu vou já dizer qual é a forma dessa. Tá? Quando você mastiga um alimento, olha só, quando eu falo, quando eu mastigo, quando eu movo o meu maxilar, eu também estou realizando uma força potente, tendo uma força resistente e tendo um ponto de apoio. A boca, ela também é uma alavanca. E a gente também vai descobrir qual é. Beleza? Então, bora lá voltar para a nossa aula. Eu espero que agora você tenha entendido que alavanca seria sempre um ponto em que eu tenho uma força potente, né? Um objeto que eu tenho uma força potente, um ponto que eu aplico uma força. Tem um ponto de força resistente e você também tem um ponto fixo. Tá? Também tem um ponto fixo. Gabriel, questão do piscar dos olhos. No caso do piscar dos olhos, você não vai encontrar os mesmos pontos. Tá? Além disso, eu ia falar a mesma coisa. O piscar dos olhos acaba sendo um movimento involuntário. É um movimento que você não controla. Você pode querer ficar com os olhos abertos, mas a musculatura ela quer piscar. Né? Então já não seria uma alavanca, porque esse movimento acontece sem a aplicação de força. É um movimento involuntário. Tá bom? Exatamente. Vamos então para as classificações. Como eu disse, as alavancas elas podem ter 3 classificações. Elas podem ser interfixas, interpotentes e interresistentes. Né? A primeira que a gente vai classificar é a interfixa. O que a interfixa quer dizer? Vamos compreender. Muita coisa na física dá para você compreender pelo nome do fenômeno. Só pelo processo de você compreender como é formada a palavra. Bora lá. Inter vai fazer referência a alguma coisa que está no centro. No meio. Você lembra de entre. E fixa vai fazer referência àquele ponto que nós chamamos de ponto fixo ou ponto de apoio. Então, na alavanca interfixa, quem está no centro dos braços da alavanca é o ponto de apoio, é o ponto fixo.
Então você vai ter de um lado a força resistente, do outro a força potente e no meio você tem o ponto fixo. Essa é a alavanca chamada interfixa. Beleza? Galerinha, então vamos observar o seguinte. Eu quero levantar essa pedra. O que vai acontecer? Eu vou aplicar em um ponto uma força potente, e no outro eu tenho como consequência uma força chamada de força resistente. No centro, eu vou ter o quê? O ponto fixo, meus amores. Ponto fixo. Essa alavanca aqui, ela é chamada de interfixa. Exemplos no nosso cotidiano. Você tem a tesoura, você tem a gangorra, você tem o martelo. Todos esses pontos são chamados de alavancas do tipo interfixa. Então, aquele movimento que a gente estava fazendo inicialmente, vou pegar aqui de novo. Abre aqui para mim, Flavilton. Aquele movimento de você levantar o objeto dessa forma, como a gente fez primeiro, é uma alavanca do tipo interfixa. A musculatura que dói é exatamente no ponto em que você está aplicando a força potente, que é essa musculatura aqui. Na outra ponta, que é a sua mão, você tem o objeto aplicando uma força resistente. Né? Então, o objeto está aqui, ó, aplicando uma força resistente. E no centro você tem o quê? O ponto de apoio. Então, todas essas alavancas que possuem ponto de apoio no centro, elas vão ser o quê? Alavancas do tipo interfixa. Tá bom? Bora para a próxima. Pode fechar a telinha. Alavanca, olha só. Alavanca interresistente. Interresistente agora. A força resistente se encontra no centro. Inter é meio, centro. Resistente faz referência à força de resistência do objeto. Então aqui, jovens, olha só, eu tenho a mesma situação. Eu vou aplicar em um ponto uma força potente. Eu tenho um ponto fixo, só que o ponto fixo agora fica do outro lado. E no centro do braço da alavanca, você tem a força resistente sendo aplicada. Exemplos. O mais comum é o carrinho de mão. No carrinho de mão, você tem o ponto de apoio sendo o parafuso da rodinha, né? Ou a própria roda, que é onde você apoia
o carrinho de mão no chão, no solo. No centro, você tem os objetos que você coloca, que você quer levar. Eles vão produzir uma resistência a esse teu movimento. Não é isso? E no outro ponto do braço da alavanca, você aplica uma força. Como é você que aplica essa força só pode ser o quê? Uma força potente. O mesmo caso é o do quebra-nozes. No quebra-nozes, você tem a noz no centro, ela vai produzir uma força de resistência quanto à sua quebra. Você tem, do outro lado, a sua mão produzindo uma força potente. E, na outra extremidade contrária, você tem o ponto de apoio, que é onde você tem o parafusinho, que é o ponto fixo do quebra-nós. Algumas casas, você tem também o amassador de alho, né? O triturador de alho, que ele funciona dessa maneira também. Você abre, coloca o alho no centro, uma espéciezinha de recipiente que tem, e você fecha triturando o alho. Para você triturar esse alho, você tem que aplicar uma força potente. O alho ele fica aqui no centro e no outro lado da extremidade você tem um ponto de apoio. Beleza? E para finalizar, galerinha, a última alavanca é a alavanca do tipo interpotente. Inter faz referência novamente ao meio, ao centro. E potente é um ponto em que nós aplicamos a força potente ou a força de potência. Ok? Nesse caso, o que nós observamos? Bora lá. Eu tenho um objeto que vai aplicar uma força para baixo por conta da sua resistência. Eu tenho um ponto de apoio, um ponto fixo, no outro extremo do braço da alavanca. E, jovens, no centro, eu tenho uma força potente, que é a força que eu vou aplicar. Professor, me dá um exemplo. A vassoura. A vassoura, você vai ter o ponto resistente, que é o ponto em que você quer varrer o solo, desse lado. Você tem o ponto de apoio na outra pontinha. E a vassoura você segura bem aqui no centro, né? Você não vai segurar na ponta da vassoura, você vai segurar no centro. Então aqui é o ponto que? De força potente. Lembra daquela outra alavanca que eu fiz com o meu braço? Abre aqui para mim, Flavilton. Lembra aquela outra alavanca que a gente movimentou assim, ó, com o braço aberto? O que acontecia? Onde é que vai doer quando eu faço esse movimento? No centro do meu braço. Se você deixar o braço bem esticado, a dor vai vir bem no cotovelo, né? Bem aqui. Na dobrinha do braço. Onde fica o cotovelo. Embaixo, né? O cotovelo fica embaixo. Mas dói na dobrinha do braço. No outro lado, ó, você tem o objeto. E aqui o ombro será o ponto fixo. Veja que o movimento acontece a partir do ombro.
Então, nesse caso, galerinha, eu tenho aqui com o braço esticado uma alavanca do tipo interpotente. Com o braço curto, com o braço agora flexionado, o tipo de alavanca muda, né? A alavanca é interfixa. Por quê? Porque o ponto fixo é o ponto central. Então, você observa como nós temos diferentes tipos, diferentes formas de alavancas no nosso próprio corpo. Beleza? Aí, galerinha, na nossa próxima aula, a gente vai analisar as outras alavancas. Perdão, as outras alavancas não. As outras máquinas simples, que são as roldanas, rodas e plano inclinado. Tá bom? Hoje o nosso encontro foi para a gente definir o que era uma máquina simples e classificar as alavancas. Perfeito? Na próxima aula a gente continua trabalhando com outras máquinas simples também. Beleza? Nos encontramos no próximo encontro, galerinha. Obrigado pela participação de todos e tchau, tchau.